E aí pessoal, continuando aqui agora com a nossa parte de conceitos de renda fixa. Então o que é uma renda fixa? Ela é um tipo de investimento em que a rentabilidade contratada ela é previamente conhecida no momento da compra do título. Ou seja, você já sabe o quanto a sua aplicação vai render no final desse prazo estipulado, desse período que você contratou. E esses títulos de renda fixa, eles tendem a ser de menor risco em relação ao de mercado de renda variável. E com isso, geralmente, eles apresentam ganhos menos agressivos, ganhos mais conservadores. Então, como se dá essa dinâmica de funcionamento da renda fixa? Primeiramente, a gente tem o governo aqui. Dentro do governo, ele possui um caixa, e esse caixa é o tesouro. Uma das formas de cobrir as suas dívidas, por exemplo, é emitindo os chamados títulos públicos, que são papéis que representam uma rentabilidade em cima desse dinheiro que eles obtiveram, devendo ser pago depois de um certo prazo, acrescido de juros esse dinheiro que eles receberam pelos títulos. Esses títulos gerados pelo governo, eles são passados para o Banco Central, que é o responsável por fazer a intermediação entre o governo e um terceiro, que no caso são os bancos. O Banco Central também possui alguns títulos que são deles próprios e eles também são transmitidos para esses terceiros, que são os bancos. Então o que a gente tem aqui? O governo com o seu tesouro, eles geram os títulos, passam para o Banco Central em troca do dinheiro. O Banco Central tem a opção de pegar esses títulos do governo, repassar para os terceiros e também de utilizar os próprios títulos do Banco Central para passar para esses terceiros, em troca do dinheiro também. Já os bancos, eles captam recursos entre si através da emissão do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, e com esses recursos eles compram os ativos. Mais para frente a gente vai ver de forma mais aprofundada como funciona o CDI, mas o que vocês têm que guardar é que eles são uma transferência de recursos entre os bancos. Outra forma de o banco captar recursos para suas operações é através do público, que somos nós. Eles emitem os títulos privados, como CDBs, LCs, entre outros, que a gente vai ver também mais para frente, em troca do dinheiro para realizar suas outras operações. Então, continuando aqui, nós chegamos no CDI. Então, o que é o CDI? É, novamente, o Certificado de Depósito Interbancário. Ele é utilizado para transferir os recursos de um banco para o outro apenas. E ele é um dos balizadores para os títulos de renda fixa. O que seria um balizador? Seria apenas uma taxa de referência na hora de escolhermos determinados ativos para nosso investimento. Então, às vezes, por exemplo, você vai escolher um CDB ou um LCI e eles vão estar atrelados ao CDI. Ou seja, eles podem estar 100% do CDI, 90% do CDI, 110% do CDI. Então, esse CDI ele é um parâmetro, ele é uma taxa que acompanha as oscilações da taxa Selic e com base nisso a gente consegue fazer alguns investimentos. Toda vez que você quiser consultar o valor desse CDI, é só você entrar no site da B3, que é b3.com.br, e lá no canto superior você vai ter escrito taxa DI. Essa taxa DI representa o nosso CDI do momento. Agora eu vou falar um pouco sobre o IOF. O IOF ele é o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele incide apenas sobre os resgates realizados em um período inferior a 30 dias da data de aplicação dos seus recursos. Então, para a grande maioria de investimentos em renda fixa, nos primeiros 30 dias, caso você deseje resgatar esse dinheiro, ele é cobrado o IOF. Então o IOF ele vai diminuindo conforme os dias forem passando. Então durante os 30 dias do mês, a partir da data de aplicação, ele vai reduzindo no primeiro dia para 96%, até o dia 30, que é 0%. A partir daí não existe mais o IOF. Apenas outros custos que nós vamos olhar mais para frente.
Ele é referente ao lucro que você teve nesse primeiro mês. Não é sobre o capital total que você colocou, tá? É sobre o rendimento que ele teve até o momento.